Stonehenge, um monumento atemporal em Salisbury Plain, na Inglaterra, tem cativado a imaginação das pessoas por séculos. Suas pedras maciças, erguidas em grandeza silenciosa, testemunharam a passagem do tempo, seu verdadeiro propósito envolto em mistério. Como nossos ancestrais, com tecnologia limitada, ergueram uma estrutura tão colossal? Por que Stonehenge foi construída? Essas perguntas continuam a intrigar arqueólogos, historiadores e sonhadores. A própria existência de Stonehenge desafia nossa compreensão do passado. Como uma sociedade pré-histórica, sem ferramentas modernas ou engenharia, poderia ter transportado e erguido essas pedras maciças? Os desafios logísticos envolvidos são impressionantes, apontando para um nível de organização social e engenhosidade que continua a nos surpreender. A escala de Stonehenge é inspiradora. As maiores pedras, conhecidas como sarsens, pesam até 50 toneladas cada e foram transportadas por mais de 30 quilômetros de distância. As pedras azuis menores, pesando até 4 toneladas, vieram de ainda mais longe, das colinas Preseli, no país de Gales, a mais de 240 quilômetros de distância. O transporte e o arranjo dessas pedras representam um feito monumental da engenharia pré-histórica. O mistério de Stonehenge é ainda mais aprofundado pela ausência de registros escritos da época de sua construção. Sem nenhum relato escrito, resta-nos juntar a história de Stonehenge por meio de evidências arqueológicas, alinhamentos astronômicos e os sussurros de lendas passadas de geração em geração. As investigações arqueológicas em Stonehenge revelaram uma história complexa que abrange milênios. O sítio foi construído e reconstruído ao longo de um período de mais de 1.500 anos, com cada fase refletindo diferentes crenças e práticas das pessoas que o construíram. Através de escavações e análises cuidadosas, os arqueólogos foram capazes de montar uma linha do tempo da construção de Stonehenge, lançando luz sobre sua evolução. A evidência mais antiga de atividade humana em Stonehenge data de cerca de 8.000 a.C., com a descoberta de buracos de poste mesolíticos, sugerindo a presença de uma estrutura de madeira. No entanto, a construção do monumento que reconhecemos hoje começou no período Neolítico, por volta de 3.000 a.C., com a escavação de uma vala circular e aterro, conhecido como henge. Por volta de 2.500 a.C., as primeiras pedras, as pedras azuis, foram erguidas em Stonehenge. Acredita-se que essas pedras, dispostas em forma de ferradura, foram transportadas das colinas Preseli, no país de Gales, a uma distância de mais de 240 quilômetros. O transporte dessas pedras por tal distância é uma prova da engenhosidade e determinação do povo neolítico. A fase final da construção de Stonehenge ocorreu por volta de 2.000 a.C., com a chegada das enormes pedras sarsen. Essas pedras, algumas pesando até 50 toneladas, foram dispostas em um círculo e em forma de ferradura, criando a estrutura icônica que vemos hoje. As pedras sarsen foram moldadas e trabalhadas com grande habilidade. Suas superfícies alisadas e juntas, cuidadosamente encaixadas usando juntas de encaixe e espiga. Um dos aspectos mais intrigantes de Stonehenge é seu alinhamento com os movimentos do Sol e da Lua. A orientação do monumento sugere que ele foi projetado com observações astronômicas em mente, possivelmente servindo como um calendário pré-histórico ou um local de ritual alinhado com os ciclos dos céus. O alinhamento mais famoso em Stonehenge ocorre no solstício de verão, o dia mais longo do ano. Neste dia, o sol nascente aparece sobre a Pedra do Calcanhar, uma grande pedra única localizada fora do círculo principal, e seus raios brilham diretamente no coração do monumento. Esse alinhamento levou alguns a acreditarem que Stonehenge era usado para marcar o solstício de verão.
uma época de grande significado em muitas culturas antigas. Stonehenge também exibe alinhamentos com outros eventos astronômicos significativos, como o solstício de inverno, o dia mais curto do ano, e os equinócios, quando o dia e a noite têm a mesma duração. Esses alinhamentos sugerem que Stonehenge era mais do que apenas uma coleção aleatória de pedras. Era uma estrutura cuidadosamente projetada com uma conexão profunda com o cosmos. Os alinhamentos astronômicos em Stonehenge levantam questões intrigantes sobre as crenças e práticas das pessoas que o construíram. Eles possuíam um conhecimento sofisticado de astronomia. Eles usaram Stonehenge para rastrear as estações do ano, prever eclipses ou realizar cerimônias religiosas alinhadas com os movimentos dos corpos celestes. Ecos do passado. Lendas e folclore de Stonehenge. Ao longo dos séculos, o verdadeiro propósito de Stonehenge foi perdido no tempo, dando origem a uma rica tapeçaria de lendas e folclore. Essas histórias, passadas de geração em geração, oferecem vislumbres tentadores das crenças e imaginações daqueles que viveram na sombra deste monumento enigmático. Uma lenda duradoura conecta Stonehenge ao mago Merlin, a figura lendária da mitologia arturiana. De acordo com essa história, Merlin transportou magicamente as pedras da Irlanda para a Inglaterra como um cemitério para os cavaleiros do rei Arthur. Embora esta história seja provavelmente um produto da imaginação medieval, ela destaca o fascínio duradouro por Stonehenge e sua associação com o sobrenatural. Outra lenda sugere que Stonehenge era um local de cura, com suas pedras possuindo poderes místicos capazes de curar os enfermos. Essa crença pode ter origem na descoberta de inúmeros enterros no local, sugerindo que ele era considerado um local sagrado mesmo em tempos pré-históricos. Embora essas lendas sejam intrigantes, elas devem ser encaradas com uma dose saudável de ceticismo. O verdadeiro propósito de Stonehenge permanece um mistério, e é provável que as histórias que contamos sobre ele hoje digam mais sobre nosso próprio fascínio pelo passado do que sobre as crenças de seus construtores. O enigma de Stonehenge, um sítio de fascínio duradouro. Apesar de séculos de estudo e especulação, Stonehenge continua a nos cativar e intrigar. Suas pedras maciças, um testemunho silencioso da engenhosidade de nossos ancestrais, servem como um lembrete constante dos mistérios que estão enterrados no passado. O verdadeiro propósito de Stonehenge pode nos escapar para sempre, mas seu poder duradouro reside em sua capacidade de despertar nossa imaginação e nos conectar à vasta extensão da história humana. Embora possamos nunca saber ao certo por que Stonehenge foi construído, sua presença duradoura serve como um testemunho do poder da engenhosidade humana, da criatividade e de nosso fascínio duradouro pelo desconhecido. Ao nos depararmos com este antigo monumento, somos lembrados do poder duradouro do passado para inspirar admiração e maravilhamento. O mistério de Stonehenge não é apenas sobre o passado, é também sobre o presente. É sobre nossa própria relação com a história, nosso desejo de entender nosso lugar no mundo e nosso fascínio pelo desconhecido. Stonehenge é um local que nos convida a fazer perguntas, a explorar diferentes perspectivas e a apreciar o poder duradouro do espírito humano. Enquanto Stonehenge estiver de pé, continuará a inspirar admiração, maravilhamento e um profundo sentimento de conexão com o passado. Seus mistérios podem nunca ser totalmente desvendados, mas isso é parte do que o torna tão infinitamente fascinante. Stonehenge é um monumento atemporal, um testemunho do poder duradouro do espírito humano de criar, explorar e deixar sua marca no mundo. Curta o vídeo e se inscreva no canal. E não perca os próximos mistérios. Até a próxima!